Olá, meu nome é Daiane, eu sou a médica da UBS das Casas Populares. Eu estou aqui hoje para conversar um pouco com vocês sobre a pandemia do coronavírus que nós vivemos atualmente. Queria parabenizar a população pela adesão às nossas orientações. Primeiro, como que é feito no nosso município o atendimento aos pacientes suspeitos de coronavírus? Inicialmente, todo o paciente ele é triado, tanto nas unidades básicas de saúde, que são os conhecidos como os PSFs, e na policlínica. Como que nós fizemos? Todos os pacientes que são suspeitos de coronavírus, o fluxo de atendimento é para a policlínica, tá? O que acontece? Todo paciente que chega na policlínica, ele é triado. Como que é feita essa triagem? A partir de sinais e sintomas. Quais são os sintomas? Primeiro, a gente classifica o paciente como uma síndrome gripal. Para a pessoa ter uma síndrome gripal, ela precisa ter febre ou termometrada, ou a pessoa refere ter tido febre, tá? Acompanhada de alguns sinais, como por exemplo, dor de garganta, dor no corpo, falta de ar ou sintomas mais raros, alguns casos como diarreia, perda de olfato e perda do paladar. A partir daí, essa pessoa ela tem uma síndrome gripal. Essa síndrome gripal ela vai ser caracterizada de acordo com a sua gravidade, que é o que vai determinar o tratamento que a pessoa vai receber. O que acontece com essa doença? Essa doença, para algumas pessoas, elas não vão ter nenhum sintoma, outras pessoas vão ter sintomas leves gripais e outras pessoas vão evoluir com um quadro mais grave, que nós chamamos de síndrome respiratória aguda grave, tá? Que são os pacientes que vão ser encaminhados para internação. Então, como que é feita essa triagem? Essa triagem é feita pela enfermeira da policlínica. Aí ela vai avaliar a pessoa de acordo com seus sinais e sintomas. Então, o que é feito? Primeiro, nós vamos avaliar pressão arterial, vamos avaliar frequência cardíaca e principalmente temperatura, frequência respiratória e saturação. O que é isso? A saturação a gente mede através desse aparelho, que é um oxímetro. É um procedimento muito fácil, tá? Nós colocamos no dedo da pessoa, ligamos o aparelho, aí nós vamos ter aqui um valor que é da frequência cardíaca e um valor que é da saturação. Todos nós devemos saturar acima de 95% em ar ambiente, que é o ar que a gente respira. Se pacientes chegam na unidade da policlínica com a saturação abaixo de 95%, esse já é um sinal de alerta. Se acompanhado com aumento da frequência respiratória, que vai variar de acordo com a idade da pessoa, aí nós estamos diante de uma pessoa que tem a forma, né? Provavelmente ela vai ter uma forma mais grave da doença. A partir disso, essa pessoa ela vai ser triada para consulta médica. Tanto os pacientes leves quanto os pacientes graves vão ser triados. Os pacientes leves, eles vão receber medicação e orientação para o domicílio. Como que é essa orientação? Esse paciente, ele deve ficar, na medida do possível, isolado em um quarto, isolado dos seus parentes, até mesmo dentro da própria casa. Se isso não for possível, ele tem que ficar distante, cerca de 1,5 m das pessoas, e todas as pessoas dentro do domicílio devem usar máscara. O melhor seria se essa pessoa ficasse isolada em um quarto sozinho. Se isso não for possível, né, pelo menos manter distância das outras pessoas dentro do domicílio. Essa pessoa ela vai ser monitorada pela equipe de saúde
de acordo com a divisão que nós temos no município. Hoje nós temos 4 unidades referentes, 2 unidades de zona rural e 2 unidades de zona urbana. Então, os pacientes leves que podem ser acompanhados em casa, eles vão receber uma ligação a cada 48 horas, 2 dias, que será feita ou pelo médico da unidade ou pelo enfermeiro da unidade do PSF. Ele vai perguntar, vai avaliar os sintomas que as pessoas estão apresentando, se houve melhora, se houve piora, tá? Se houver necessidade, ele vai ser avaliado no domicílio pelo enfermeiro ou pelo médico da unidade de saúde. Caso esse paciente apresente piora do seu quadro clínico, ele é encaminhado para a internação hospitalar. A internação hospitalar é feita em Bocaiúva, tá? Porque nós somos um município menor, nós não dispomos de unidade hospitalar para internação. Esse paciente vai ser internado e ele, de acordo com a sua evolução, ele vai permanecer em Bocaiúva ou ele pode ser encaminhado para as unidades de terapia intensiva, que geralmente vai ser em Montes Claros. Então, o que eu tenho a dizer é isso, que todos os pacientes eles são acompanhados. E o que vai diferenciar o local onde ele vai ser acompanhado vai ser o próprio quadro clínico do paciente, que é igual eu falei para vocês. Quais são? Então, a gente classifica uma pessoa com uma síndrome gripal. Como que a gente classifica? Aquela pessoa que está com febre ou acompanhada de dor de garganta, dor no corpo, falta de ar e, alguns casos, em crianças principalmente, sintomas, né, mais clássicos de gripe, como coriza nasal, tiragem intercostal, tá? E lembrar, gente, que existe a sensação de falta de ar e a falta de ar realmente. A pessoa que apresenta falta de ar mesmo, ela raramente vai conseguir, que a falta de ar que a gente classifica como grave, ela vai dificilmente conseguir falar uma frase completa. Isso é que é uma falta de ar realmente grave, tá? E também essa pessoa vai ter uma baixa saturação, que é igual eu falei com vocês, a enfermeira da policlínica, ela vai classificar todo mundo com o uso desse aparelho, tá? Se a pessoa tiver uma saturação abaixo de 95, então ela é uma paciente que a gente já classifica como maior risco. Ou se tiver uma frequência respiratória mais alta, que é de acordo com a idade da pessoa, para adultos em torno de 25, pessoas que têm uma frequência respiratória maior que 25 vezes por minuto, então ela já também tem um sintoma maior de gravidade. Então, a partir disso é que nós vamos fazer o atendimento. Então, a enfermeira faz a triagem na policlínica, aí esse paciente ele vai ser atendido pelo médico, o médico vai passar medicação, solicitar exames e vai determinar como deve ser feito. Pacientes com quadros leves são acompanhados no domicílio pela unidade básica de saúde de referência. Ele vai receber um telefonema a cada 2 dias e, se necessário for, o enfermeiro da unidade vai fazer uma visita e uma consulta, uma avaliação, se houver piora dos sintomas. Caso a piora seja grande, que não der mais para fazer um acompanhamento em casa, esse paciente é encaminhado para a internação. Lembrando que todas as pessoas que têm suspeita ou caso confirmado de coronavírus, elas devem ficar isoladas junto com seus parentes no domicílio, tá? E essas pessoas, elas não podem ter seu nome divulgado, tá? Por causa do sigilo médico, que é um direito que todos nós temos, a não ser que ela mesma deseje divulgar que ela está com a doença. Mas a saúde, isso só pode ser feito pela pessoa, ou se essa pessoa que tem a doença e ela
não fizer o isolamento, ela sair de casa e tentar manter contato com outras pessoas. Aí a saúde pode agir. Prefeitura Municipal de Engenheiro Navarro. Um novo tempo, uma nova história.